E aí, gente, hoje é o dia do balanço da quinta rodada do Brasileirão e do palpitão para a sexta rodada que já começa neste sábado, dia 10. Para começar, um balanço até das minhas apostas no último vídeo, né? Prato cheio para os cornetas de plantão. Eu acertei só 3 resultados das 10 apostas que eu fiz. Acertei a vitória do Galo contra o Avaí e falei que o Atlético queria começar a sua reação no Campeonato Brasileiro, apesar de ter sofrido um pouco para conseguir essa vitória. Apostei na vitória do Corinthians contra o Vasco no Rio de Janeiro. Não imaginava que seria do jeito que foi, 5-2, mas o Corinthians joga muito bem fora de casa. Venceu e é líder, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu acertei também a vitória do São Paulo sobre o Vitória. Vitória hoje, lanterna do campeonato. No resto, eu errei tudo. Fiquei inclusive surpreso, por exemplo, com a vitória do Grêmio. É normal, não é um resultado fora do normal, o Grêmio vencer a Chapecoense lá em Santa Catarina. Mas por 6-3 é uma coisa maluca. É o jogo, inclusive, com o maior número de gols deste brasileiro. 9, realmente surpreendente. O Luan jogando demais, dando várias assistências, marcando gol. O Grêmio cada vez mais subindo. Os outros resultados: Fluminense Atlético Paranaense 1-1 no Rio. A vitória do Coxa, do Coritiba, sobre o Palmeiras 1-0, um jogo, na minha opinião, que teve uma falha do Fernando Praz. Ele já tinha falhado nos 2 gols da derrota do Palmeiras contra o São Paulo e voltou a falhar, na minha opinião. Coritiba também em ascensão. O Santos venceu o Botafogo 1-0 com um gol no finalzinho, um gol chorado de falta. O Sport fez 2-0 em cima do Flamengo, primeira vitória do Luxemburgo. O Bahia venceu o Cruzeiro 1-0. Cruzeiro entrou com o Henrique de zagueiro. O Henrique foi expulso com menos de 10 minutos. Isso comprometeu muito a atuação da equipe mineira. E uma outra surpresa para mim: o Atlético Goianiense fez 3-0 na Ponte Preta. Na minha aposta, a Ponte Preta venceria lá em Goiânia. E é muito interessante levar em conta o seguinte: o Atlético jogou no Estádio Olímpico, não jogou no Serra Dourada. O Estádio Olímpico é um estádio menor, onde o time foi muito bem ano passado na Série B. Na minha opinião, se eu sou um dirigente do Atlético Goianiense, mandaria os jogos todos lá, mesmo que com menos público, mas com mais chance de vencer. Enfim, o Corinthians agora é o único invicto do campeonato, além de ser líder. Flamengo e Chapecoense chegaram nessa rodada ainda com esse retrospecto, mas foram derrotados. O melhor ataque agora passou a ser do Grêmio. O Grêmio tem 15 gols e eu não canso de repetir. O Grêmio optou por jogar com os reservas, com todos os reservas, inclusive segundo jogadores do segundo e terceiro time contra o Sport lá em Recife, perdeu e hoje poderia ser líder do campeonato. Se empatasse aquele jogo, poderia ser líder. Uma prova de que o Brasileirão, com 38 rodadas, todo jogo é importante. Atlético Paranaense e Vitória são os únicos que não venceram. Inclusive, obviamente, estão no Z4. O Z4 que é formado pelo Avaí com 4 pontos, o Atlético Goianiense com 3, o Atlético Paranaense com 2 e o Vitória com 1 ponto apenas. Lembrando que o Avaí tem 4 pontos e o Palmeiras também tem 4 pontos. O Palmeiras só não está na zona de rebaixamento porque tem um saldo de gols melhor do que o do Avaí. Em compensação, quem tem boa defesa está lá em cima, né? É o caso do Coritiba. O Coritiba tem só 2 gols sofridos, assim como o São Paulo. O Coritiba, na minha opinião, é uma das maiores surpresas do campeonato. Está no G6 do Brasileirão e pode subir mais. E no início do campeonato eu achava que o Coritiba ia brigar lá embaixo, hein? A pior defesa do Vasco, tomou 14 gols, 5 contra o Corinthians, tomou 4 do Palmeiras, só aí foram 9. O Vasco, ele tem bons momentos em algumas partidas, mas ainda é um time, na minha opinião, de meio de tabela para baixo. Os piores ataques: Vitória e Avaí. 1 gol cada um. O Avaí fez 1 gol na vitória contra o Sport por 1-0, que ele valeu a única vitória até agora no torneio. E o Vitória hoje, como eu falei, na última colocação. Vou passar também o G6. Corinthians, líder com 13. Grêmio e Coritiba com 12. Fluminense e Chapecoense com 10. A Chapecoense é 5ª colocada, terminou a última rodada em primeiro. E o Bahia com 9. Esse é o G6. E o mais interessante é o seguinte: Bahia, São Paulo e Coritiba são os únicos times que jogaram
3 vezes em casa e venceram as 3. Assim como vencer em casa é importante, vencer fora então muito mais, faz uma diferença danada. E isso é o que o Corinthians faz com precisão. Também é o único que jogou 3 vezes fora de casa e venceu as 3. 100% de aproveitamento fora de casa é um absurdo, é uma coisa impressionante. Prova de que o Corinthians, que no início do campeonato, na minha opinião, brigaria apenas por uma vaga na Libertadores, pode ser que galgue algumas posições acima, né? O campeonato está muito cedo ainda para concluir alguma coisa, né? A gente sabe que na história do brasileiro, muitos times que começam lá atrás se transformam em campeões, chegam a disputar a vaga na Libertadores. As decepções, ou vamos dizer, quem poderia estar melhor de acordo com as previsões do início do campeonato, né? Galo, Flamengo, Santos, Palmeiras, todos na parte de baixo ainda da tabela, né? Na metade de baixo da tabela. Mas eu acho que todos têm potencial de crescimento ainda. Foram só 5 rodadas. Muitos times que estão lá em cima também costumam perder o fôlego. Então vamos com um pouquinho de calma, porque está muito cedo. Mas obviamente que os pontos conquistados agora, ou os pontos perdidos, eles certamente vão fazer diferença, podem fazer diferença lá na frente. Então vamos lá para o palpitão da sexta rodada. E o palpitão, né, como vocês sabem, é o prato cheio dos cornetas. Aí tem sempre alguém reclamando dos palpites, lembrando, aquele jornalista falou isso, falou aquilo, enfim. Vamos lá, a rodada começa no sábado com o Palmeiras e Fluminense, 4 horas. Na minha opinião, reação do Palmeiras. O Palmeiras não vai ficar tanto tempo assim sem vencer. E o Fluminense é um time que toma muitos gols. Na minha opinião, da Palmeiras. Também no sábado, mais às 7 horas da noite, Vasco e Sport. O Vasco até joga bem dentro de casa. Perdeu só essa para o Corinthians, apesar do jeito que foi, tomou 5, né? Mas é um time que ele mostra um pouquinho de evolução com o Milton Mendes. Acredito que pode vencer o Sport. Domingo, 11 horas da manhã, Botafogo e Coritiba. Coritiba, além de ter a melhor defesa do campeonato, é um time que foi muito bem, por exemplo, contra o Vitória lá em Salvador e contra o Santos na Vila Belmiro. Vai arrancar o empate do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Às 4 horas, jogos das 4. Avaí e Flamengo. Flamengo começa a reação no campeonato. Avaí é um time com muitas limitações. Clássico em São Paulo, Corinthians e São Paulo. Corinthians, mais uma vez, na minha opinião, é favorito. Deve vencer esse clássico. É um jogo que põe o Corinthians, que não está acostumado a fazer muitos gols numa partida. Aquele 5-2 contra o Vasco foi um ponto fora da curva. E o São Paulo, que ao lado do Coritiba tem a melhor defesa do campeonato. Mas aquele clássico jogo que o Corinthians ganha de 1-0. Ponte Preta e Chapecoense, 2 times que perderam na última rodada. Ponte Preta perdeu do Atlético Goianiense. Chapecoense tomou 6 em casa do Grêmio. Tinha a melhor defesa do campeonato. Tinha sofrido só um gol, levou 6 do Grêmio. Jogo para empate em Campinas. Vitória e Galo em Salvador. Minha opinião, Vitória muito em baixa e o Galo começando a reação. O Galo tem 3 jogos que não toma gols. Um deles pela Copa do Brasil contra o Paraná. Não tomou gol contra o Palmeiras em São Paulo. E não tomou gol no último jogo contra o Avaí. Mas, na minha opinião, tem futebol e deve vencer. Tem mais futebol, né, do que o Vitória, e deve vencer lá em Salvador. Mineirão, jogo de 6h30, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Apesar do Cruzeiro não ter ido bem em Salvador, é muito superior ao Atlético Goianiense. Volta a vencer no Mineirão. No mesmo dia, domingo, só que 7 horas da noite, Atlético Paranaense e Santos. O Furacão tem que vencer de qualquer maneira para sair da zona de rebaixamento. E até acho que essa posição do Furacão lá entre os 4 últimos é provisória. Acho que dá Furacão. O Santos ainda oscilando um pouquinho. Vai começar a contar com o Leverkusen a partir da semana que vem. E fechando a rodada na segunda-feira, o tradicional jogo de 8 horas. Grêmio e Bahia. Grêmio, na minha opinião, favorito, apesar de que o Bahia tem mostrado uma boa consistência nesse início do campeonato. Lembrando que vão ter muitos jogadores ainda que vão desfalcar os seus times, né? Tem as datas FIFA estão aí rolando e o futebol brasileiro infelizmente não para, o campeonato não para nesse momento, então vai ter muitos desfalques aí em diversos times. Vamos ver a reação de cada um e vamos ver
qual vai ser o resto do meu palpitão e quais vão ser as curiosidades que eu vou trazer aqui após o término dessa sexta rodada. É isso, não deixem de se inscrever aqui no canal, não deixem também de dar uma passadinha lá no meu blog, tem sempre alguma matéria diferente por lá. É isso e até a próxima. Um abraço.